Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, sou Maria Esther Viegas, professora, doutora da Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca. Estou nesse projeto do PIBIC, né, e trouxe aqui a temática para discutir no 15º GCEU, né, aproveitando para agradecer a organização do evento por esta oportunidade, assim como a Universidade Federal de Alagoas, né, por esta oportunidade também. Então, essa temática, né, da construção da identidade quilombola no povoado Alexandre dos Pretos, Lagoa da Canoa, em Alagoas, Brasil, é uma temática muito importante. Ela é muito importante porque ela vem colocar na ordem do dia a questão dos povos tradicionais, né? E hoje a gente sabe o quanto é importante, né, para que nós possamos pensar numa nova sociedade menos assimétrica, que nós discutamos principalmente a questão dos povos quilombolas. Este é Jadson Caval Crispiniano, que é o aluno pesquisador quilombola do PIBIC. Eu sou Jadson Crispiniano Santos, bolsista PIBIC, UFAL Campus Arapiraca, no projeto de pesquisa A Construção da Identidade Quilombola do Povoado Alexandre dos Pretos, em Lagoa da Canoa, Alagoas, Brasil, sob a orientação da professora e doutora Maria Esther Viegas. Meu plano de trabalho é do campo à universidade, um olhar quilombola sobre território e memória. Então, esse é Jadson, e foi ele que me trouxe essa demanda de pesquisa, né? Então, exatamente esse processo se dá na sua cidade, né, no seu local de moradia, né, que é o sítio Alexandre, né, no povoado Alexandre dos Negros. Então, o projeto ele tem essa finalidade, né, de minimizar toda essa problemática em relação à invisibilidade histórica dos povos tradicionais, né, dentro da academia, né, a não discussão dessa temática, né, dentro dos projetos, dentro das pesquisas, dentro da pós-graduação, dentro dos conteúdos disciplinares. Então, é muito importante, até porque ele atende assim, no mínimo a 3 ODS, ou ODS 4, Educação de Qualidade, o ODS 11, sobre cidade e sustentabilidade, povoado Alexandre dos Negros, você vai encontrar diversas atividades de trabalho artesanal, de trabalho da terra, onde a terra é terra de uso, não é terra de comércio, né? É território de sobrevivência cultural, principalmente, física e material. O que é o território? É exatamente o espaço onde se dá as relações de sobrevivência física e material de um povo, né? E o sítio Alexandre dos Negros hoje é isso, né? Onde diversas pessoas vivem do trabalho na terra, criando cultura, criando elementos simbólicos, né, para a sua sobrevivência cotidiana. E, além de tudo, é um espaço de memória e de resistência, porque as pessoas lembram como chegaram, lembram quando chegaram, lembram de todo o processo para que pudessem fazer daquele lugar o que é hoje, né, o povoado Alexandre dos Negros. E também é muito importante porque vem trazer uma questão da questão quilombola, né, para educação antirracista, né? Ela vai, essa pesquisa, ela dá uma oportuniza, né, o protagonismo de um estudante quilombola, né? E isso é
É um compromisso da universidade, exatamente de forma clara e objetiva, é exatamente a concretização da sua agenda antirracista. Então, qual foi a problemática da pesquisa? A problemática da pesquisa se deu dessa forma. Como é que se dá essa construção da identidade quilombola nesse povoado Alexandre dos Freitas? Né? É a partir da relação entre território, memória e cultura. Existe essa relação? Né? Como se dá? Não existe? Né? Quais são os elementos que nós poderemos pensar dentro do cotidiano dessas pessoas que possam dar essa sustentabilidade à oralidade, né? No discurso da memória coletiva? Isso, o projeto está em andamento, mas a gente vai conseguir chegar lá. Como já dissemos antes, o objetivo geral é esse, investigar a construção da identidade quilombola, né? E a partir da relação entre o território, a memória e a cultura local. Aí, a partir daí, vem os objetivos específicos, né? Que são esses que estão aí na tela, né? E, assim, esse mapeamento dos marcos simbólicos e materiais é muito importante, né? A presença da comunidade. A comunidade é quem vai dizer exatamente, né, o que existe dentro daquele território que tem um significado na historicidade da vida das pessoas. Então, por exemplo, tem um pé de gerivá. O pé de gerivá é uma palmeira, né, que dá um coquinho chamado uricuri, que serviu por um longo tempo para a subsistência, né, da comunidade. Vai ter algumas fotos das pessoas fazendo a queima da castanha, né, que é uma atividade coletiva, né, onde as pessoas cantam, as pessoas brincam, né, e vão buscar músicas de batida de coco de roda, né, que não vai estar no vídeo pelo tempo, né, e também por questões da liberação, né, do Comitê de Ética. A metodologia ela é qualitativa e colaborativa, né, através da pesquisa participante, da etnografia e da cartografia social, que também é uma atividade que o aluno também está se debruçando agora, né? São muitos aspectos novos, né, dentro da vida de um estudante de física. Né? E isso que também é interessante dentro desse projeto, você tem um aluno ligado às ciências exatas e naturais, onde existe essa dicotomia, né? Um pouco arraigada dentro da história da própria construção da ciência, essa separação entre ciências humanas e naturais, o que não está acontecendo agora, porque é um curso de licenciatura em física e este aluno ele tem impregnado, né, da condição de aprender para poder também chegar ao status de ensinar. Né? E essa temática hoje da questão étnico-racial, ela atravessa, assim, entendeu, largamente toda a discussão de direitos humanos. Não se discute direitos humanos sem discutir os povos tradicionais. Né? O referencial teórico é Milton Santos, né? Milton Santos ele vai nos falar sobre cidadanias mutiladas, né? Essa condição, né, da negação do corpo, né, do pobre, do negro, né, do não possuidor do tripé terra, capital, trabalho, né? Então, toda essa lógica capitalista que massacra, né, o indivíduo, principalmente esse que vai na contramão do capital, né, onde a terra é terra de uso, não é terra de lucro, né? É uma proposta um tanto quanto difícil de ser feita, né, hoje em dia. Né? E esse projeto ele pega exatamente esses autores, né, que são essenciais nessa discussão. Kabengele Munanga, Dias Nascimento, Boaventura, Alfredo Wagner. Temos alguns resultados, como diz o projeto em andamento, né? Mas os resultados são esses, identificação dos marcos culturais, né? O fortalecimento do vínculo, e esse é muito importante, né? A universidade é um espaço, tem que ser um espaço de inclusão. Né? E a oportunidade desse PIBIC, de um aluno quilombola estar fazendo um PIBIC, é exatamente a concretização, né,
desse ideal, né, de uma universidade que contemple, né, a todas as identidades que existem no seu interior. A relevância, né, a gente já comentou antes, né, mas é a ampliação do estudo, né, onde a gente tem um banco de dados sobre os quilombos em Alagoas, né, que valore esse saber da oralidade, né, do saber tradicional, e que não é impossível um diálogo entre as ciências e os saberes tradicionais, né, e o principal, né, que é o enfrentamento do racismo estrutural, né, que coloca-se em evidência um protagonismo estudantil quilombola. Então, o que a gente finaliza com vocês é isso, que são considerações parciais apenas, né, mas a ciência é uma prática de escuta e de partilha, né, e o território é um arquivo vivo da memória, né. Eu peço que vocês participem, discutam nos comentários, divulgue, né, o vídeo, que venha conosco ampliar essa discussão. Aqui segue algumas fotos, né, do território, né, esse é o pé de Jereivá que eu falei, aqui a muda, né, e aqui o coquinho, né, isso aqui em outras culturas, né, no povo, nos povos indígenas, ele tem também um aspecto do sagrado, né, então é essa construção da identidade, né, dos moradores locais com o território, né? Essa construção de simbolismo, de pertencimento, né? Essas simbologias que são próprias de quem vive no lugar. A pés de mandioca e milho, como eu disse, é terra de trabalho, a queima da castanha, né? Que é do fruto do caju, que é uma muito deliciosa. Essa aqui é a semente, né? Então, isso aqui você queima, quebra, tudo feito manualmente, né, artesanalmente. É óbvio que existe a castanha industrializada, mas não aqui no povoado Alexandre. É isso. Muito obrigada a todos e eu espero que vocês participem e divulguem o vídeo. Até mais. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.